Amigos preocupados com o futuro de suas famílias, dos brasileiros e do Brasil. O país segue triste caminho. Empresas fechando, orgulhos brasileiros derretendo, como Petrobras e Vale do Rio Doce, inflação já sentida, educação caótica das piores do mundo. Um novo ministro capaz de ofender brasileiros, estilo do guru de Virgínia Elwha. Dívida pública de 5 trilhões e 500 bilhões. Juros dos maiores do mundo. Nada contestada pelas elites no poder. Doenças como febre amarela, chikungunya, sarampo. E até gripe e pneumonia, voltando e matando. Nas cidades, caindo viadutos, pontes, casas, estradas, morros. Militares dando 80 tiros em carro de músico e família desarmados. O Rio, símbolo do Brasil, com 10 mortos, caótico, frente a apenas 2 dias de chuva até previstas. Escolas fechadas, importantes vias também. A Previdência Social sempre apresentada, falsamente, como a vilã responsável pelo caos. Enquanto isso, as autoridades, de um lado, se omitem ou pregam confrontos, provocando brasileiros, tentando mudar a história do Brasil no modelo Trump-Estados Unidos. De outro lado, arrotam basófias, por exemplo, contra a Venezuela. Além disso, oferecendo-se a base de Alcântara Brasil aos Estados Unidos, quebrando a soberania nacional e delirando com contrapartida em tecnologia e armamentos. E que projeto de nação se apresenta para reagir ao esfacelamento da nação, como diria Bautista Vidal? Nenhum, fora servilismo ao Império Americano, cuja política imposta pela violência desde 64, golpe estrangeiro, completa 55 anos, seja escancarada em algumas administrações ou mascarada em outras. O fim do Brasil, soberano e independente, parece ser o projeto dessas elites associadas a interesses estrangeiros, tão fracassadas como conformadas. Suicídio ou assassinato do Brasil? Fatos e documentos indicam um programado assassinato do Brasil, traído, em doses aumentadas aos poucos desde 1964, mediante táticas, estratégias e ardis diversos. Pelo caminho, ficando figuras ainda nacionais, como Jango, JK, Tancredo e até Costa e Silva. Meus amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso quadro Fatos em Destaque, com a nossa mesa de hoje. É um prazer estar aqui, principalmente com o nosso general Bolívar Meirelles e o nosso cineasta Renato Prata. Hoje nós vamos aqui no nosso Fato em Destaque ouvir cada um e depois teremos algumas novidades ao final. Taylor, qual é o seu fato em destaque de hoje? Como é que você está vendo o fato em destaque no Brasil atual? O fato que a gente vemos é a questão da Previdência, que até hoje está essa confusão e a gente não vê uma solução de nada. Ministro discutindo com os deputados, deputado discutindo com o presidente da República, a gente não vê o andamento da situação. A gente sabe muito bem que o país está atravessando essa crise e por isso que a gente está aí na expectativa. Bom, meu destaque vai para a reunião que o vice-presidente Mourão teve com 700 empresários em São Paulo durante a viagem do Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, né? Enquanto ele lambia as botas do Trump, o Mourão estava aqui fazendo uma reunião com 700 empresários em São Paulo e nos jornais inclusive chamavam de que ele estava reunido com o PIB brasileiro, né? E é destaque, eu chamo a atenção nisso porque eu acho que é a primeira vez na história do Brasil que a gente vê no início de mandato, são pouco mais de 3 meses agora, já que estamos em abril,
um protagonismo tão grande de um vice-presidente, né? E em alguns momentos até um protagonismo maior do que o próprio presidente. Então é chamar atenção para esses movimentos que a burguesia brasileira vem fazendo em direção ao Mourão, né? E o Mourão, obviamente, recebendo os representantes da burguesia brasileira de braços abertos. Depois dessa reunião com 700 empresários, ainda teve uma cúpula desses empresários, ou seja, um número reduzido desses empresários que se reuniu com o Paulo Scaff e o Mourão na casa do Scaff, né? O Scaff deu um jantar para o Mourão e para essa cúpula, e a burguesia já não se sente mais contemplada com o Jair Bolsonaro, porque ele é um cara que realmente continua em campanha. Ele ainda não se deu conta que ele é presidente, continua com os discursos dele de campanha, vem atrapalhando os negócios, inclusive dando prejuízo ao agronegócio, que foi uma das forças que o elencou até a presidência da República. Então o destaque é esse, para a gente ficar de olho nesses movimentos aí. Bom, meu destaque para a afirmativa do presidente Bolsonaro, não sei se por ignorância histórica ou por má fé, quando ele defende que o nazismo foi um movimento de esquerda. E aí, diante desse quadro, toda a polêmica que ele causou, e inclusive a correção de diversos intelectuais internacionais afirmando, porque isso já é um consenso, um regime que matou milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, ser um movimento de esquerda é um total desconhecimento da história mundial e do que significou o nazismo. E aí eu deixo uma pergunta, o que ele pretende com essa afirmativa? O meu fato em destaque, Irã, é a difícil tarefa de ir às compras e sobrar um troco na carteira. Com os aumentos dos alimentos nesses 3 meses de janeiro a março, vocês podem observar, né? A batata chegou a R$ 8,00, chuchu chegou a 6 e hoje o tomate praticamente está a R$ 8,00. Se você analisar pelo ângulo do salário mínimo, que hoje é 998, e você dividir por horas de trabalho, que daria mais ou menos R$4 e pouco, você vai ver que para você levar 1 quilo de tomate para casa, que é R$ 8,00, você teria que trabalhar 2 horas. Para você levar um saquinho de leite de 400 gramas para casa, você teria que trabalhar mais 2 horas. Então você trabalharia 4 para levar 2 coisas. Isso é infração, mas também é uma injustiça social, porque o salário mínimo só aumenta uma vez ao ano. O meu fato em destaque é a reunião que me desculpe o termo, esse cara de pau do ministro da Economia, que chega a dizer que não precisa, que o emprego dele público é irrisório o valor. Claro que nós sabemos que ele está no emprego público, trabalhando para o grande emprego dele, que é como um quase banqueiro, não é? E ele disse que não era só banqueiro, que ele é um empreendedor. Mas ele foi banqueiro e ele disse que se deu muito bem com o plano lá do Fernando Henrique, não é? Porque ele fez ganhar muito, muito dinheiro. E agora ele está retomando aqui para, dentro do governo, ele melhorar a situação cada vez maior do grande capital financeiro. E isso é fazer cada cidadão ter uma poupancinha para enriquecer mais os banqueiros. E ele não liga. Ele quer 1 trilhão em cima do trabalhador, mas ele não liga para grandes recursos do grande capital, ao controle de lucro, essas coisas que realmente desestabilizam a igualdade do ser humano na sociedade. Meus amigos, o meu destaque hoje é mais uma vez a questão da dívida pública.
Porque nós vimos o Paulo Guedes, Bolsonaro, o governo, atribuindo os problemas nacionais à Previdência Social e a outras questões. Entretanto, a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma entidade sem fins lucrativos, tem mostrado sem contestação, Bolívar, tem mostrado sem contestação que a coisa não é bem essa. A nossa Previdência Social abrange 24,48% do orçamento, mais o juro e amortização da dívida vão a 40,66%, 1,65 trilhão de reais. Então nós temos uma situação em que, na verdade, como muito bem disse essa auditoria, que não é contestada, eu repito, ninguém a contesta, e é uma auditoria que faz auditoria mundialmente, tem uma experiência em outras nações, ela mostra que o problema está mal colocado. A raiz dessa questão do déficit brasileiro é a auditoria da dívida pública. Ou seja, não se sabe exatamente como se formou e como aumenta essa dívida. Os dados são estarrecedores. 2,7 bilhões ao dia pago de juros e amortizações dessa dívida. 2,7 bilhões ao dia. Imagina isso investido numa Belfor Roxo ou em qualquer lugar. Nós temos aqui isso em 17. Em 18, nós temos 2,9 bilhões ao dia, sendo uma dívida que vai a 1 trilhão e 65 bilhões. Já no caso da dívida interna federal, ela chega a 5 trilhões e 523 bilhões. E no exterior, apenas no exterior, há simplesmente 556 bilhões de dólares. Então nós temos um problema aí que vem de longa data. E como foi formada essa dívida? Vocês vejam que já em 1980 e alguma coisa, o senador Severo Gomes e outros contestaram a dívida como envolvendo fraudes e falta de autorização do Congresso Nacional. Entretanto, décadas e décadas, esse assunto não é atacado, nem é feita essa auditoria prevista na Constituição Federal. Vejam, por exemplo, há décadas o que dizia Leonel Brizola. Décadas. Isso é consequência de um modelo econômico cruel, de natureza colonial, que se instaurou neste país e que se foi agravando cada vez mais. E agora chegou uma espécie de paroxismo com este regime, com essa ditadura. Nós temos é que derrubar este modelo econômico. Isso parece surrealismo, não é concreto, porque nós nos acostumamos a estar dentro de um navio que está afundando, cuidando dos camarotes, cuidando de limpar o chão. Quando é um navio que vai afundando, nós temos que ter a coragem de questionar o modelo econômico de natureza colonial. E o senhor se acha um bom timoneiro? O país está submetido a perdas internacionais monstruosas. Por isso nós estamos desse jeito. Mas o governo o país, o senhor se acha um bom timoneiro? O senhor se acha um bom timoneiro? Escute lá, permite que eu conclua meu pensamento. Este país transformou-se no maior centro da roubalheira internacional, não só desses tempos, de toda a história humana, porque antes era a China. Os negócios da China agora são os negócios do Brasil. Parou lá com a Revolução e aqui acentuou-se, são os negócios do Brasil. Situação mais indecorosa, uma classe dirigente que está aí em crise, que não tem solução, fez essa ditadura, agravou a situação do Brasil. E aí, em benefício próprio, entregou os interesses do país, dilapidou as nossas riquezas, empobreceu o povo brasileiro, endividou o país. Em benefício próprio, em causa própria, entrou nessa cumplicidade. Como vimos então, o Brizola, Bolívar, colocava isso há décadas. E o problema continua. Ninguém atacou isso, nenhuma das administrações. Olha bem, eu não falo governo, porque governo é quem dá diretrizes fundamentais a um país. A administração administra. E eu considero que nós não temos governo há muito tempo. Por isso eu uso o termo administrações e não governo. Já que, por exemplo, são incapazes de determinar os rumos econômicos do país. Então, as administrações brasileiras deixaram esse assunto para lá. O que hoje se discute é o mesmo que há 50 anos, o que mostra a dramática situação do Brasil e quem realmente manda no Brasil. Porque esse problema não é atacado, por que você acha, Bolívar? Por que, Prata? Por que não é atacado o problema? A pensar, vamos refletir.
Amigos, vamos hoje acrescentar ao nosso Fatos em Destaque uma pequena enquete. Então nós temos aí agora sendo discutido o impeachment do atual prefeito do Rio de Janeiro, Crivella. Todos sabem quem é Crivella, foi eleito contra o Freixo, etc., na principal oposição. O impeachment de Crivella, que está sendo feito agora, sim ou não? É justo, há razões de ser ou não? É apenas uma perseguição política ou há razões para o impeachment de Crivella? Taylor, como é que você vê essa questão? Bem, eu vejo que é uma perseguição política. Não, porque isso é político. Eu sou favorável, sim, ao impeachment, porque eu acho que está muito claro os crimes de responsabilidade fiscal que ele vem cometendo, para além da perseguição religiosa que ele vem fazendo, principalmente com as religiões afrodescendentes. Sou favorável ao impeachment porque ele já deu mostras diversas vezes da má administração dele e da tendência a favorecer determinados grupos exclusivamente religiosos na sua administração. Eu não tenho ainda opinião formada porque existe todo um processo ainda em andamento. Então, por isso, eu não vou opinar hoje. Empiricamente, eu sou a favor do impeachment, embora eu não seja um jurista. Eu acho que ele tem que ser julgado, mas eu não confio muito, porque um julgamento é sempre político, ele pode ter maioria. Sou favorável ao impeachment do Crivella, porque acho que ele praticou crimes de responsabilidade, é incompetente, além de ter cometido ilícitos diversos. Por isso, sim. Olha, gente, hoje eu vou começar falando sobre os 13 milhões de desempregados no país. 13 milhões de pessoas que não têm como sobreviver, não têm um emprego. Somado a esses 13 milhões, nós temos 15 milhões de subutilizados, ou seja, 15 milhões de pessoas que trabalham menos que 30 horas por dia. Ora, isso acontece primeiro porque é uma lógica do capitalismo, substitui trabalhador por máquina, trabalhador por tecnologia. Então isso já gera um desemprego crescente. Se nós acrescentarmos a isso a questão da política econômica, isso agrava ainda mais o cenário. Ora, quando você tem um desemprego crescente, significa que você tem menos arrecadação de impostos. Menos arrecadação de impostos significa que o Estado tem menos recursos para investimentos. Menos recursos para investimentos, tá, leva a um impasse. O que nós vamos priorizar? Se é o investimento na área social, que pode atender a essas pessoas e gerar novas capacidades de emprego, ou seja, dar um dinamismo maior para a economia, tá? Mas para isso você precisa de recursos, mas você não tem os recursos. Ora, então o que o Estado faz? Ele se endivida. Há um crescimento da dívida interna desse Estado. Esse crescimento da dívida interna, todos acreditam que é para a questão da saúde, é para a questão da educação, da habitação e tal, quando na realidade o que nós sabemos, e isso tem sido denunciado constantemente, que a maior parte da arrecadação e do endividamento do Estado são para o pagamento dos juros para os agiotas, o pagamento dos juros para os banqueiros. Por isso que nós temos de privatizar, né? A lógica do neoliberalismo é a privatização. Enquanto nós estivermos submetidos a essa lógica de contrair empréstimos para pagar banqueiro, nós vamos continuar dentro de uma perspectiva que é a seguinte: nada de crescimento econômico, nada de desenvolvimento social. Ou seja, a política econômica do
governo, a política econômica adotada nas últimas décadas não tem sido voltada para o crescimento econômico e nem para o desenvolvimento social. Até quando que a população brasileira vai se submeter a esse tipo de política predatória que tem sido feita aqui no Brasil? Alô, amigos do Caminhando Jornal e da TVC do Rio de Janeiro. Aqui é Rogério Blum, de Santa Catarina, e vamos falar um pouco da nossa cultura de Santa Catarina e do sul do Brasil. O nosso maior expoente, Pedro Raimundo, que compôs Saudade de Laguna, pois ele nasceu em Maruí de Laguna, e grande sucesso como Escadaria, um chorinho regravado por muitos artistas, além de Gaúcho Largado. Ele compôs também boleros, valsas, tangos e o seu maior sucesso, Adeus Mariana, que agora eu vou mostrar para todos vocês. Nasci lá na cidade, me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que eu já vou embora. É mais ou menos desse jeito aqui no sul. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou porta fora. Eu fiz minhas trouxas e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora. Eu também já estou indo embora e até breve, se Deus quiser. E acompanhamos com muita atenção, né, e adesão e solidariedade a questão do avanço na Bolívia, né, com a criação da Bolívia plurinacional, né, que daria à Bolívia um cenário diferenciado de até então ela tinha, trazendo para o meio da discussão política as demandas dos povos originários, né, que foi muito grandiosa essa contribuição dos povos originários na Bolívia. E também a questão da Argentina, né, com a possibilidade da quebra da autonomia do Clarim lá na Argentina via, né, o governo de Cristina Kirchner. Cuba também abriu espaço, né, no seu país, em Havana, também da própria Venezuela, né, a criação das 17 missões que lá foi instalada pelo governo Hugo Chávez, que foi muito importante, deu à população a possibilidade de se tornarem protagonista de uma história política real. Adeusão Alves. Já falamos antes dele na primeira e segunda partes e agora chegamos à parte final. Um dos maiores radialistas brasileiros de todos os tempos. Trabalhou em quase todas as rádios no Rio de Janeiro. Um homem de palavra, de personalidade, lançou grandes artistas como Roberto Ribeiro, Clara Nunes, entre outros. Agora, nessa terceira parte, Adeusão Alves fala sobre o Brasil de sua época, os problemas como o petróleo, o que ele viu, o que ele aprendeu. É uma lição para todos nós. Ouçamos com atenção essa última parte de nossa reportagem sobre Adeusão Alves, um destacado brasileiro que merece todo o nosso respeito. Aos 79 anos, lá está ele a postos, trabalhando na Rádio Nacional, como o fez quando ainda era um jovem. Realmente é muita gente do meio, né? Claro, eu sou suspeito de falar porque eu dirigia ela e, no caso da Clara, o João Nogueira, a Dona Ivone Lara, né, eu produzia eles, e
Roberto Ribeiro, e da sensibilidade um pouco do meu pai, que gostava de música, era ligado à banda, ele incentivava a banda, o meu tio, Quincas, que era de Folia de Reis e tal. É uma sensibilidade pela música que vem de já, né, isso aí está lá atrás, nos ancestrais e tal. Mas, então, são muitos os... E como eu fiz também um trabalho na música regional, no Fole Viola na MEC, o Luiz Gonzaga, o talento fulgurante do Gonzaga, e nomes assim do Rio Grande do Sul, como eu citei, o Luiz Carlos Borges, um super músico, formado em Santa Maria, um super compositor, que, na minha opinião, fez o mais importante trabalho da música do sul, regional sul brasileira, quando ele grava com a Mercedes Sosa, por causa da importância da Mercedes Sosa, que a Mercedes era o maior mito feminino da música regional argentina, e mito de repercussão internacional. E ela grava uma música dele, que é uma super música, os dois cantando, é uma obra-prima de gravação, e uma semana depois ela morre, porque ela já estava meio adoentada. Nos anos 60 e tal, o Globo trouxe para o Brasil uma figura chamada Mr. Link, um geólogo, apresentado como grande gênio. Que aqui não tinha petróleo. E escreveu vários artigos, eu li alguns, dizendo que no Brasil não tinha petróleo. Né? E o Monteiro Lobato já tinha tirado o petróleo na cidade de Lobato, né? Porque o Monteiro Lobato, eu acho que cada escola tinha que ter um busto dele e tinha que ter uma aula diária para os alunos. Quem é esse homem? A história começa com Rui Barbosa, quando ele sai da Conferência de Haia, consagrado como o primeiro homem da América do Sul que ganhou notoriedade internacional, e ele anunciou que tinha um importante pronunciamento a fazer no Brasil quando chegasse. Ele era senador e criou uma expectativa. E quando ele chega, a imprensa, na época só jornais, né, revistas, estavam lá no Monroe, esperando a fala do Rui Barbosa. E ele sobe na tribuna e começa a ler um discurso. Levou 4 horas lendo o discurso. Cada tópico era, que visão que esse homem tem do Brasil. E quando terminou, ele disse, Monteiro Lobato. Ué, mas não é um discurso do Rui Barbosa? Não, ele leu o livro Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Porque havia um conceito que o homem rural brasileiro era vagabundo, preguiçoso, tinha um pequeno rancho, meia dúzia de pés de milho em volta da casa, uma galinha, um porquinho. Ele disse, não, esse homem tem doenças tropicais. Se ele for curado dessas doenças, ele vai ter um milharal, vai ter uma criação, vai mudar o Brasil. E o Getúlio Vargas entendeu isso e criou endemias rurais que começaram a entrar pelo interior do Brasil e para sanar o povo, né? E realmente era o que estava acontecendo no Brasil. E quando ele disse, o Rui Barbosa, ele dizia que, mas quem é Monteiro Lobato? Ele disse, não, é um jovem escritor do interior de São Paulo, Taubaté, que o Monteiro Lobato era do interior, ele conhecia a vida rural. As multinacionais do petróleo já controlavam o petróleo no Brasil naquela época e trabalhavam para que isso não fosse descoberto. E ele começa a montar companhias de petróleo. Toda companhia que ele montava falia. Toda que ele montava falia, e diziam que ele era bom escritor, mas era mau administrador. Não era, eles infiltravam gente do esquema americano e falia as empresas dele, para ele não tirar petróleo do Brasil. E quando faliu a última, ele desespera. Aí começou uma campanha, ninguém acredita que o Monteiro Lobato é maluco, doido, o Brasil não tem petróleo, coisa nenhuma, mas tal. Ele fica amigo do governador da Bahia, convence o governador a autorizar ele descer o Rio São Francisco de canoa, vendendo ações da última empresa, que demorava a chegar as notícias do Rio de São Paulo, na região do São Francisco, aqueles fazendeiros do cacau, que era a região de Itabuna, Ilhéu, por ali, mas principalmente a região do São Francisco. E monta a última companhia de petróleo. Né? A última, o governador liberou uma área para ele lá, e numa sexta-feira, quando liberava os empregados mais cedo, para um forró, para o lazer, ficou apenas ele mais um ou dois, varrendo, limpando, guardando as ferramentas para recomeçar na segunda, a tal rocha devoniana, que ele fala na rocha devoniana, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí Emílio Pedrinho encontra uma pedra, ele, mas que pedra é essa e tal? Aí o Visconde de Sabugosa, que era ele, Monteiro Lobato, travestido numa
espiga de milho, é o gênio. Ele chega e diz, não, Pedrinho, quintal que tem rocha devoniana tem petróleo. Ele estava dizendo para as crianças do Brasil que no Brasil tinha petróleo. A tal rocha devoniana era estreita, arrombou, explodiu o petróleo no Brasil pela primeira vez. Ele ficou maluco, rolou naquele petróleo, montou a cavalo e foi buscar o governador da Bahia. O governador ia ficar orgulhoso, seu primeiro governador a apoiar o Brasil ter petróleo. Quando voltou, o petróleo que jorrou na área estava coberto de areia, a boca do poço fechada, lacrada de cimento, e os empregados orientados para não deixar abrir a boca do poço. Só que o governador daquela época não tinha esse tipo de segurança moderna, de terno, gravata, arma embutida por trás. Vinha com uma escolta militar de 20 soldados. Ele falou, olha lá, governador, ele foi lá, passou o pé naquela areia que estava cobrindo o petróleo, e olha a boca do poço lacrada. Aí o governador percebeu e disse, olha, enquanto um de nós estiver em pé, vai lutar, mas a boca desse poço vai ter que ser aberta. E autorizou os soldados a avançar. Os empregados estavam diante de pá, machado, picaretas. Quando eles botaram a arma na mira, eles se afastaram, e ele mesmo pegou a marreta, arrebentou o cimento, e o petróleo jorrou no Brasil pela primeira vez. Essa é a história. Acabamos de ouvir o jovem Adelson Alves. No campo interno de cada nação, principalmente nessas democracias ocidentais, é preciso atentar para a questão do chamado estado de exceção. O que é esse estado de exceção? É um conceito antigo, todos conhecem aqueles períodos excepcionais, de emergência, tipo estado de sítio, outro, mas não é isso. Esse sentido de estado de exceção é um sentido de uma suspensão momentânea da lei, em que há uma diferença entre norma e a aplicação da norma. Entre a norma e a forma de aplicação dela. Há uma suspensão do Estado democrático, do conjunto de leis, num determinado momento. Vamos dar um exemplo. Como se explica, em determinado momento, ter havido impeachment de Dilma Rousseff e naquele impeachment, Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, com o auxílio do então presidente do Senado, Renan Calheiros, ambos juntos terem feito o impeachment de Dilma, mais entendido de fatiar a Constituição, e Dilma estar sendo punida com impeachment e não ter recebido nenhuma pena de suspensão de direitos. Tanto que foi candidata a senadora em Minas, perdendo a eleição. Como se explica isso? Note-se que esse estado de exceção é uma técnica hoje de governança de muitos estados modernos, em que a lei é suspensa, mantendo seu aparente estado democrático. Exemplo, isso aconteceu nos Estados Unidos, naquele ato patriótico de Bush, também na prisão de inúmeros dissidentes em Guantánamo e outros lugares, em que nenhuma lei se aplicava a eles. Depois volta-se, aparentemente, a uma situação de normalidade. Então esse estado de exceção foi a antessala do nazismo. Foi a antessala do nazismo. E há quem diga que o Brasil vive num estado de exceção há muito tempo. Ele tem uma aparência que pode parecer a do Estado Democrático de Direito, mas através da interpretação das leis, através de arquivamentos, de manobras jurídicas, mantém-se uma aparência de democracia, de Estado democrático, quando na verdade há um estado de exceção implícito, não formal. É difícil o conceito de estado de exceção, mas eu aconselharia a todos os interessados em entenderem essa questão, seja no Brasil ou até em outros países, que vissem o livro Estado de Exceção, de Jorge Agamben, onde ele discute mais profundamente isso. Embora ele próprio tenha dificuldade de simplificar esse conceito. Esse estado em que há uma suspensão momentânea de direitos com o objetivo de atingir por certas razões políticas, muitas vezes se justificando pela governabilidade.
e, na verdade, expressando interesse de forças políticas componentes de blocos dominantes de poder. Eu chamo a atenção de todos sobre duas questões: essas guerras híbridas no plano internacional, as famosas revoluções coloridas, guerras não convencionais. Procurem bibliografia a respeito, procurem referências para entender o que os Estados Unidos estão fazendo no mundo e fizeram já no Brasil e fazem no Brasil. E estão tentando fazer na Venezuela. E também, no plano interno, buscar entender esse estado de exceção, que é complexo, difícil, mas que pode ser entendido, que é uma espécie de um estado de exceção não formal, mas implícito, que é utilizado quando certos setores dominantes, com força para isso, precisam dele para afirmar seus interesses, muitas vezes em crise. Bem, eu sou general de brigada, reformado e anistiado político, porque eu fui demitido em 1964 porque não concordei com o golpe de Estado que derrubou o presidente João Goulart. Então, eu venho me posicionando, estudando essa temática que é muito afeita a mim, na questão dos militares envolvidos na questão da política, como se coloca, mas eu quero abordar hoje a temática da ideologia na educação dos militares. Quando eu entrei em 1956 para a Escola Preparatória de Cadetes, o foco do Exército Brasileiro era a questão do inimigo potencial, seria a Argentina. Acontece que isso foi mudando. Depois houve a questão da Guerra Fria, como se colocou, mais aguçada, e ultimamente eles estão querendo focar na questão da Venezuela. E por conseguinte, a educação e a cabeça do militar vai sempre sendo ideologizada para enquadrá-lo na doutrina que se coloca à época. E esta é a questão hoje que se coloca. Então, com a volta e a grande intensidade de militares no governo desse capitão Bolsonaro, que se elegeu, que eu não tenho nada de haver favorável nisso, porque eu acho que ele é uma pessoa de extrema direita, ele leva, às vezes, a um sentimento do renascer da questão da Guerra Fria, não é? E vendo como potenciais inimigos, quem não é inimigo nenhum, como a questão da Venezuela. Nós recebemos a visita hoje aqui do Michel e descobri que o Michel é também um colega. Sim, sim, sim. Quer dizer, eu estava dando meu livro para ele, Brasília Ainda Chora. E o Michel é um colega nosso, poeta. Sim, sim. E ele mostrou aqui uma pequena parte da poesia dele. Eu achava que vocês deviam ouvir e deixar no quadro nosso. Mostra obrigado. Aí, Michel. Eu só agradeço o presente e vou estar retribuindo o presente do amigo que é poeta com a poesia também. E é bem assim, ó, simples, básico. Porque quem vive com medo vive a vida pela metade. Então permita-se a vida e viva ela de verdade. Ceda seus instintos, liberdade ao espírito, trabalhe com coragem, coisas boas vêm surgindo. E a insanidade da minha mente se tornou um estilo de vida, sigo rindo pelas vertentes e vielas da vida. Os querem tirar o brilho de um olhar de uma criança, mas eu tenho pra mim de ruínas a esperança. Sou morador de favela e não caio na ilusão de político e safado que vem apertar minha mão, filhos da devia ser o codinome. Eles apertam nossa mão, ganham a voto e depois some. Eu continuo na luta pra não ficar alienado, ter algo pra falar e não só xingar o Estado. Meter a mão na massa, não posso ficar parado, tenho vontade de mudar e a mudança eu mesmo faço. Muita fé. Um abração. Muito obrigado. E aí mesmo, eu vou te cobrar a leitura, hein? Pode cobrar, pode cobrar. Que da próxima vez que a gente vê. Eu queria abordar um assunto tão importante, que é a questão das pessoas ir para os montes, orar, buscar lá a face do Eterno.
e eu observei uma coisa importante que acontece, que a gente poderia até modificar a situação. Eu vejo que cada um de nós, ao ir ao monte, nós vamos procurar o nosso interesse. Só que acontece o seguinte, quando a gente sobe ao monte, que vão buscar o nosso interesse, nós não se preocupamos com o nosso vizinho de dar bom dia, de saber a situação dele, como é que está o dia a dia, para que também levamos para os montes também as suas necessidades no seu lar, as necessidades do suprimento do seu lar. E nós não levamos isso também com o nome das pessoas para o monte. Muitas das vezes nós vamos ver a nossa situação. Então eu acho importante que nós deveríamos estar juntos, no mesmo pensamento, porque a palavra do Papai do Céu, do Todo-Poderoso, diz que a gente devemos ajudar o próximo nas suas necessidades também, que também faz parte da oração. Bom, estamos aqui hoje com Paulo Lindsay, diretor do Sindicato dos Servidores do IBGE e coordenador do Núcleo da Auditoria da Dívida Cidadã, RJ. Paulo, nós hoje gostaríamos de saber de você o que é essa dívida pública que tanto se fala e como que ela começou? A dívida pública ela começa desde a origem da nossa história. Nós fomos obrigados a assumir uma dívida de Portugal com a Inglaterra para que a gente pudesse ter o imperador aqui, né, o Império Dom Pedro I. Mas a Auditoria Cidadã ela participou de uma CPI da dívida na década de 2009 e 2010, entre 2009 e 2010, onde houve um marco legal que é a década de 70. Então, esse marco ele é importante porque foi a virada da hegemonia financeira do capital especulativo na década de 70 com a quebra da paridade dólar-ouro pelo presidente Nixon nos Estados Unidos. E a partir daí, a economia passou a ser financiarizada, teve uma emissão desenfreada de dólares e, ao mesmo tempo, você tem também a crise do petróleo, que nós conhecemos como a enxurrada de liquidez de petrodólares, e todo esse dinheiro, todos esses dólares foram colocados à disposição do mercado financeiro dos grandes bancos para emprestar aos países pobres. O Brasil também cai nesses empréstimos, com juros muito baixos na época, mas eles eram flutuantes, e carência de pagamento. Então, o governo que pegava emprestado não era o mesmo que ia pagar. Esses juros que eram de 4% a 5% ao ano, e ele, na década de 80 eles chegaram a mais de 20%. Então, começa a a crise da dívida e os países quebram. O primeiro país a quebrar é o México e o Brasil quebra em 1987 no governo Sarney, quando o ministro da Fazenda era Wilson Funaro. A partir daí, todo esse empréstimo é feito com uma receituária do FMI. E na década de 90, você tem as privatizações. E essas privatizações no Estado brasileiro foram usadas moedas podres, a partir de uma grande engenharia chamada títulos Blade, que foram uma engenharia feita pelo secretário de Tesouro americano Blade, que foi utilizada em mais de 20 países. E esses países usaram essas moedas podres aqui no Brasil para utilizar para a venda das nossas estatais com valores subvalorizados, que é o caso, por exemplo, da Vale do Rio Doce, né? Nós temos também, nesse mesmo período, a chamada Lei Candir, é uma lei que isenta ao ICMS os estados, né, os produtos semi-elaborados e primários dos estados, e uma compensação para que o país viesse a recompor essa perda dos estados. A dívida pública ela é um elemento que pode ser utilizado pelo Estado brasileiro, mas em contrapartida ela tem que ter um serviço. E nós estamos vendo que, na realidade, no Brasil ela é só
uma compensação de aumento da lucratividade do setor financeiro, principalmente do setor bancário. Né? Não tem contrapartida de serviço, não tem construção de escola, de estradas, de melhoria da saúde, da qualidade de vida do povo, não tem o cumprimento do artigo 6 da Constituição, porque cada vez mais a nossa dívida aumenta. Hoje, por exemplo, ela já está a dívida interna em 5,4 trilhões e a gente tem pago juros em torno de 400 a 500 bilhões ao ano para essa dívida, né, que a gente nem consegue pagar efetivamente os juros, e grande parte desses juros são transformados em amortizações para tentar enganar a sociedade brasileira, mas efetivamente quem paga a dívida são a sociedade brasileira, são todos nós. Cada um de nós deve ao sistema financeiro em torno de R$25 mil, né, dividindo os 5,4 trilhões pela população brasileira de 209 milhões de pessoas. Paulo, e com a elevação do pagamento do serviço da dívida, que é constante, qual é o impacto que isso tem sobre a questão fiscal nos estados, em especial do Rio de Janeiro? Como nós podemos ver aqui no gráfico, nós temos um gráfico que ele é geral, e os estados e municípios, a gente ficam com um pouco menos de 10%. Então você tem uma concentração absurda na União, da arrecadação do orçamento geral da União, e onde nos estados nós temos aqui os serviços que são utilizados pela sociedade. Com o aumento do endividamento do Estado Nacional, os entes federados, os estados e municípios, têm consequências, porque apesar de eles criarem um cenário bastante dramático fiscal nos estados, isso tem uma história, porque em 97, com a renegociação da dívida do Estado a partir da Lei 9496, os estados brasileiros assumiram uma dívida que foi assumida pela União em torno de 112 bilhões, e 60% dessa dívida era dívida de bancos, né, que grande parte deles foram privatizados, se tornaram dívida pública. Essa dívida hoje já foi paga mais de 400 bilhões e nós devemos 540 bilhões. Então, o processo de recuperação fiscal que está sendo colocado para os estados assinarem, aqui no Rio de Janeiro, no caso do Pezão, assinou esse plano de recuperação fiscal, ele na realidade não é um plano de recuperação, ele é uma moratória que deixará o estado do Rio de Janeiro sem pagar a sua dívida por 3 anos, e depois toda essa dívida não paga será corrigida monetariamente de acordo com a lei. Então, além disso, nos planos de recuperação, você tem as várias condicionantes, que é realmente a tirada de direitos dos trabalhadores e a piora dos serviços públicos, né, em detrimento do pagamento da dívida. Então, a dívida pública hoje ela está crescendo em todos os estados, mas é porque tem um histórico. Como eu falei, aqui no Rio de Janeiro nós temos o problema da Lei Candir, que nunca retornou o dinheiro que deveria para o estado do Rio de Janeiro. Isso ocasionou um grande desfalque no orçamento. E ao mesmo tempo nós temos uma outra engenharia que está sendo aplicada, que é a diminuição do orçamento geral de cada estado a partir da securitização da dívida, né? Isso significa que nós teremos uma engenharia que vai capturar o orçamento antes de ele entrar no cofre dos entes federados. Essa engenharia ela está crescendo. No Brasil já foram criadas mais de 20 estatais não dependentes, são empresas que são financiadas pelo capital estatal dos estados. E essa engenharia ela é a mesma engenharia que quebrou a Grécia. Aqui no Rio de Janeiro, a dívida hoje foi financiada a 13 bilhões, nós pagamos 30 bilhões e devemos 67 bilhões. Esse é a dívida só com a União. Se você levar em consideração que o Estado continua se endividando no setor financeiro privado e público, nossa dívida chega a mais de 108 bilhões. Né? Não tem solução se não houver um novo projeto fiscal, porque na realidade o problema do país não é fiscal, o problema do país é de cenário criado para ludibriar a sociedade brasileira. Nós temos um país altamente rico, né? O Rio de Janeiro é um estado muito rico, né? Mas foi criado um cenário para que a gente possa pensar
que existe uma crise fiscal, ambiental, financeira, política e tal, mas do outro lado você tem um mundo real, um mundo do meio ambiente, um mundo da água, do petróleo, do ferro, do nióbio. É esse mundo que sustenta a economia virtual, que é a economia criada pela financiarização financeira a partir da década de 70. Esse plano de recuperação fiscal que tem nos estados é uma enganação para cada vez mais levar dinheiro das sociedades estaduais e também da União. Esta cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa, desde o tempo da vovó. Tem um problema crônico renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batata, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira, e da Praça da Bandeira vou de lancha Catumbi. Que maravilha, nossa linda Guanabara, tudo enguiça, tudo para, todo trânsito engarrafa. Quem tiver pressa, seja velho ou seja moço, entre na água até o pescoço e peça a Deus pra ser girafa. Por isso agora já comprei minha canoa pra remar nesta lagoa cada vez que a chuva cai. E se uma boa me pedir uma carona, com prazer eu levo a dona na canoa do papai. Esta cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa, desde o tempo da vovó. Tem um problema crônico renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batata, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira, e da Praça da Bandeira vou de lancha Catumbi. Celeste, qual é a sua dica? Olha, a minha dica é para as pessoas que querem respirar um ar mais puro, ficar mais perto da natureza. Então a minha dica, visitar o Jardim Botânico, com trilhas, museus, parquinhos lá dentro, toda uma diversidade, é um mundo lá dentro. O ingresso está R$15 e tem meia para pessoas com mais de 60, estudantes. Então a minha dica é, visitem o Jardim Botânico. E qual é a sua, Irã? Bom, a minha dica, mais uma vez, é no campo da cultura. Quem gosta de cultura, quem gosta de se enriquecer, uma boa dica é visitar o Museu da República, com seu acervo riquíssimo, e que foi também um espaço onde fatos importantes da história recente do Brasil ocorreram. Só lembrando, para quem não tem disponível um recurso para ir ao museu, às quartas e domingos a entrada para visitação do seu acervo é gratuita. Mauro, qual a sua dica? A minha dica é o filme e o vídeo O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares, 2011, Brasil. Camilo Tavares é filho do famoso jornalista Flávio Tavares. Ele se baseia no historiador Carlos Fico, autor de O Grande Irmão e outros livros sobre o Brasil, professor de História, e que ele prova que o golpe de 64, todos falam golpe, eu entendo que é uma contra-revolução antinacional e antidemocrática, teve origem no estrangeiro. Teve origem nos Estados Unidos, na CIA, nos presidentes americanos Kennedy, Johnson e outros. Então,
Vejam que é um absurdo. Quem vira esse vídeo com atenção, comemorar, por exemplo, o golpe de 64, o Exército Brasileiro, quando é um golpe estrangeiro, puxado por estrangeiros. Essa é a minha dica. A minha dica é: visite Japeri, que é um município também da Baixada Fluminense, onde tem muitas cachoeiras, principalmente Jaceruba, Santo Antônio, Rio do Ouro. Se puderes visitar, é uma ótima dica para vocês. Bom, a minha dica é o 24º Festival Internacional de Documentário. O festival é Tudo Verdade, né? E aqui no Rio, ele acontece em Rio e São Paulo, mas aqui no Rio ele vai acontecer dos dias 8 a 14 de abril, né? E é gratuito. Os ingressos podem ser retirados 1 hora antes de cada sessão. Bolívar, qual é a sua dica cultural? A minha dica é a exposição de Tarsila do Amaral, que relembra a Semana da Arte Moderna, que está sendo instalada em São Paulo.